Mas conseguiram eles com eficácia? Ai, conseguiram. Estão a ver que grande lição que nós retiramos logo daqui? Estes jovens resolveram firmemente não entrar no jogo, não se moldarem. E como é que eles fizeram isso? Será que eles escreveram cartazes, foram para a rua, fazer manifestações grandes? Não. Será que temos alguma coisa a aprender com eles também? Porque isso nos vai acontecer também connosco, um dia vamos ser pressionados. Será que teremos alguma coisa a aprender com eles? Certamente que sim. Então vamos ver como é que eles fizeram para que nós possamos aprender como é que devemos fazer igualmente. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Reparem, eu esqueci-me de ler a última parte do versículo 8. Diz que Daniel então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É interessante. Em vez de vermos da parte de Daniel uma atitude mais ousada, não, vemos este Daniel dirigir-se de forma amigável, cortês, junto de este responsável e falar com ele amigavelmente. E de tal forma terá falado amigavelmente, bem com ele, que o versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, a forma de Daniel abordar o chefe dos eunucos foi tal que conseguiu tocar o coração daquele homem. E agora este homem que, enfim, não se identificava seguramente com Daniel, nem os seus 3 companheiros, vai ter o seu coração aberto. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te. Reparem aqui na abordagem que Daniel faz, uma abordagem delicada. Peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Porquê que Daniel não quer participar da dieta? Bom, nós sabemos porquê. Porque eles eram jovens que tinham sido educados segundo os padrões bíblicos, sabiam quais eram os padrões que Deus prescreveu à humanidade para que a humanidade possa gozar de uma boa saúde, e eles queriam viver isso. E, acima de tudo, queriam viver isso não só para terem uma boa saúde, queriam viver esses princípios na sua vida para que, vivendo-os, dessem glória ao Deus a quem eles serviam. Esse é o objetivo principal. Mal vai daquele membro da igreja, daquele crente que segue determinados princípios por segui-los sem nenhum objetivo mais além do que o simples seguir. Não. Nós seguimos os princípios porque, ao seguirmos esses princípios, nós queremos com isso demonstrar a nossa reverência, o nosso respeito e a nossa adoração pelo Deus a quem servimos. Era esse o objetivo de Daniel e dos seus 3 companheiros. E agora repare, ele faz o pedido ao cozinheiro-chefe: deem-se legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Reparem aqui a confiança que Daniel tinha. Olha, faz um teste connosco. Ao fim de 10 dias, depois de fazeres o teste, tu faz a comparação. E depois decide tu. Reparem, é preciso coragem e fé para dizer ao outro: olha, ao fim de 10 dias, tu tomas a decisão que quiseres. Tu olhas para os outros, olhas para nós, se nos vires mais fraquinhos, mais abatidos, mais magrinhos, pronto, então nesse caso, põe a dieta que realmente o rei te impôs, te disse que deveríamos tomar. Mas Daniel tinha ou não tinha confiança que o resultado ia ser a favor deles? Sem dúvida que sim. Daniel era um homem de fé. E reparem, meus amigos, será que aqui não temos uma lição para nós? Se nós temos efetivamente fé, mas fé genuína, de que as indicações de que Deus nos dá são para o nosso bem, nós seguimos-las. E ao as colocarmos em prática, nós já sabemos qual vai ser o resultado final. Já sabemos. Porque o autor dessas indicações, desses princípios, é um Deus que não falha. E isto é fé. Porque se eu vejo na palavra de Deus um determinado princípio e ponho-me a pensar ou a racionar: bom, mas será que isto é mesmo assim? Será que isto vai dar resultado? Não vai? Eu estou a duvidar. Se calhar estou a fazer como os descendentes de Cã.
que puseram-se a duvidar. Bom, Deus disse que não iria haver mais nenhum dilúvio, mas pelo sim, pelo não, é melhor cá nós fazermos a nossa parte, não vá Deus mudar de ideias. Isto não é fé, isto é presunção. Portanto, aquele que tem fé confia. Quando Abraão, por exemplo, foi convidado pelo Senhor para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele conhecia muito bem, não era? Não conhecia. E ele foi. Porquê que ele foi? Porque ele tinha fé. Não vai o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 11, falar igualmente da fé de Abraão, que partiu sem saber para onde ia. Porquê que ele partiu sem saber para onde ia? Porque sabia que aquele que o tinha chamado era fiel e podia confiar nele. Meus amigos, isto é ter fé. É Deus dizer-nos uma coisa e nós não começarmos a discutir. Oh Senhor, mas espera lá, eu sei que tu pedes isto, mas se for assim de outra maneira, não será um bocadinho melhor? Costumamos racionalizar com Deus. Bom, isso não funciona. Quando Deus diz que é assim, se nós realmente temos fé que Deus é um Deus seguro e que nós podemos confiar nele, Deus diz assim e nós seguimos. Eu lembro que aqui há uns anos atrás eu estava na Suíça e o pastor que era da Igreja de Língua Portuguesa em Genebra, o pastor Daniel Cordas, uma vez numa pregação disse-me algo que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que durante essa semana, portanto já lá vão 17 anos talvez, tinha visto um programa na televisão suíça e nesse programa entrevistaram alguns jovens suíços que se tinham tornado muçulmanos. E então, como era algo relativamente novo, não é? Jovens ocidentais suíços tornarem-se muçulmanos, quiseram entrevistar esses jovens e, sobretudo, saber quais eram os conteúdos da sua nova fé. E a determinada altura fizeram-lhes perguntas, mas porquê vocês acreditam no que acreditam? Eles tinham exposto várias crenças. E agora o jornalista faz-lhes a pergunta, porquê que vocês acreditam no que acreditam? Sabem qual foi a resposta deles? Nós acreditamos porque é assim, está escrito, é assim, nós acreditamos, ponto final, não discutimos. E esse pastor dizia, mas que lição que eu aprendi. Será que nós não deveríamos ser igualmente assim? Quantas vezes nós às vezes nos permitimos pôr em causa ou em dúvida aquilo que Deus diz? Não, ter fé, Deus diz que é assim, eu vou por ali. Porquê? Eu posso não saber. Mas uma coisa eu sei, é que Deus é fiel e Deus é um Deus de confiança. E por isso Ele me diz para ir pelo caminho A, eu vou pelo caminho A, não vou escolher o caminho B nem o caminho C. Estão a ver? Portanto, foi esta a fé que caracterizou Daniel e os seus 3 companheiros. Eles sabiam quais eram as indicações de Deus para as suas vidas e quiseram-nas seguir, independentemente do que houvesse à sua volta. Bom, o que é que aconteceu então ao fim dos 10 dias? Vamos ver. Vocês já sabem. Versículo 15. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Não quer dizer que não tivesse tirado, ou seja, agora definitivamente tirou. Depois daqueles 10 dias de provas, viu que eles estavam bem, tirou definitivamente. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Sabem qual é a aplicação disto para nós, amigos? Assim como Daniel e os seus 3 companheiros, como vimos, tiveram uma fé genuína e quiseram seguir verdadeiramente os caminhos de Deus, e por isso Deus os abençoou com conhecimento, com inteligência, essa é a bênção que está reservada para todos os fiéis. Ainda hoje é assim. E sabem porque é que hoje é assim e nós podemos afirmar que hoje é assim? Porque Deus não muda. E, portanto, a forma dele se relacionar com os seres humanos no passado é a mesma forma que ele tem de se relacionar com os seres humanos hoje. Não muda. Querem ver? Vamos deixem-me só partilhar convosco um texto, Provérbios, capítulo 28 e versículo 5. Provérbios, capítulo 28 e versículo 5. Por falar em conhecimento. Provérbios, capítulo 28 e versículo 5. Diz assim, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem o quê? Tudo! Uau! Ainda bem que não sou eu que digo isto. É a palavra de Deus que diz. Os que buscam o Senhor entendem o quê? Tudo! Então, é ou não é aplicável o princípio que se deu com os 3, Daniel e os seus 3 companheiros? É ou não é aplicável aos nossos dias? Claro que é! Porque Daniel e os seus companheiros foram fiéis a Deus, Deus lhes deu conhecimento e sabedoria. Meus amigos, não nos devemos envaidecer.